بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه الهادي إلى إحسانه، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأعوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, prezados irmãos e prezadas irmãs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hoje estou aqui para responder uma pergunta que, na verdade, depois daquela conversa que fiz na sexta-feira e gravei no sábado e publiquei também aqui no sábado, então havia um hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam que descrevia o Islã, o Iman e o Ihsan. Dizemos que o Islã é a religião, né, islâmica, que é a parte exterior, ou a forma do Islã. Falávamos sobre isso, mas falávamos também sobre o Iman, que é a fé, que são os pilares do Islã. E depois falávamos sobre a excelência, a perfeição, que é o ponto ideal para um muçulmano. E, no entanto, o irmão colocou uma questão a respeito da fé, onde Allah subhanahu, porque aí eu dizia, o hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam diz que al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wal yawmil akhir wal qadri khairihi wa sharrihi. Então, ter fé em Allah subhanahu wa ta'ala, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, os seus livros, os seus mensageiros. Então, ele pergunta aqui, o nosso irmão, não é? Dizendo o seguinte: Maulana, como lidar com uma situação em que as pessoas queimam o nosso livro? Então, como tratar, já que a pergunta dele é como lidar com a situação onde queimam o nosso livro? Como lidar com a situação onde desenham caricaturas do nosso profeta sallallahu alaihi wasallam? E eu vi, sim senhora, uma pergunta que tem tudo a ver com o nosso tema, já que estávamos a falar de que nós temos fé em todos os livros que foram revelados por Allah subhanahu wa ta'ala, e também temos fé nos demais mensageiros de Allah. Como é que nós lidamos com isso? E tem muito a ver realmente com o nosso tema. Então é por isso que eu venho aqui responder a esta pergunta do nosso irmão: como lidar com a situação da queima do Coran, das caricaturas do profeta sallallahu alaihi wasallam. Então, prezados irmãos, para responder isto eu vou trazer aqui um versículo que tem tudo a ver com aquele tema que nós falamos, da excelência, da necessidade de nós reagirmos à nossa altura, à altura do nosso din, à altura dos ensinamentos que temos, à altura do modelo que temos, que é o profeta sallallahu alaihi wasallam. De uma forma geral, é preciso pensar nisto e entender a questão desta maneira. Naquele tema eu dava o exemplo de quem está movido, quem está num carro com um motor está melhorado, com uma potência, não é, superior, tá? Então, ao lado de um carro ainda que seja da mesma marca, mas que é standard, não sei se estamos a perceber. Alguém pode estar num carro da mesma marca que o nosso, mas dele é standard, enquanto que o nosso tem tudo, como posso dizer, tem o seu motor, a potência do seu motor está aumentada. Então, as pessoas que equipam esses motores percebem do que estou a referir. Então, este carro está preparado para alta rotação, alta velocidade. Então, não há como pensarmos, ainda que sejam dois carros aparentemente iguais, mas um é muito mais potente que o outro. Então, não há como ter o mesmo tratamento. Não sei se estamos a perceber. Então, é essa a questão que eu colocava na minha abordagem
de Juma. Então não há como nós corrermos na mesma velocidade. Não há. Então cada um vai andar ao seu nível. E nós temos o dever de andar ao nosso nível. E eu dava um outro exemplo nessa mesma história. É que aquele indivíduo que está a arrancar, não é? Que tem em mente que eu estou perante uma plateia. Eu estou num palco. O que eu estou a fazer aqui é uma apresentação. É uma representação dos mais elevados valores nobres. Aquele indivíduo que está neste nível de mentalidade não tem nem a mesma atitude, nem o mesmo comportamento, está? Não usa os mesmos skills, as mesmas habilidades. Então, com aquele indivíduo que está no seu dia normal. Está claro? Este indivíduo aqui está motivado, está numa plateia extremamente competitiva, estão a avaliar a sua atuação e querem ver as suas habilidades. Então entendam esta parábola que eu criei ali. Tá? Então, Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão: قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. Allah subhanahu wa ta'ala diz: acaso equiparam-se aquele que sabe daquele que nada sabe? Aquele que sabe e aquele que não sabe estão na mesma plataforma? Não. إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. Apenas os sensatos notam isso, se apercebem disso. Então, prezados irmãos, com este versículo aqui, é preciso perceber de que as pessoas têm, vamos lá dizer, têm backgrounds diferentes. As pessoas estão movidas de forças diferentes. Está claro? O mu'min tem orientação, está distrito aos ensinamentos do Corão e da Sunna. Tem um modelo, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e ele está distrito a seguir este modelo a todo o tempo. E ele tem uma plateia enorme, nobre. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão: وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. Então ele diz: façam obras, trabalhem, empenhem-se. No entanto, Allah, seu mensageiro, e os crentes estão todos de olho em você. Então você está numa plateia. Aliás, você está diante de uma plateia. Allah, فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. Allah, seu mensageiro, os crentes, são a plateia que estão a observar, que vão, no dia de Qiyamah, você irá levantar diante deste para responder até sobre essa resposta que você deu. Então você será dito, imagine só, não, eu fiz o que ele fez. Ele queimou, eu queimei. Ele insultou o profeta e eu insultei o profeta. Imagine só, Allah dizer assim: você, entendo que ele tenha feito isto, mas você que tinha Corão, tinha Sunna. Imagina, há pessoas, eu dizia, que não têm orientação. As pessoas vão testando, muitos desses depois ficam muçulmanos, vocês já viram isso aí? Muitas pessoas movidas pelo ódio, no final, voltam ao deen do Islã. Temos vários exemplos desses, pessoas movidas pelo ódio, mas que no final se tornaram muçulmanos. Por quê? Essas pessoas não têm orientação divina. Estão testando, palpando, mesmo a sua criança em casa, seu filho. Eu tenho uma situação do meu filho, por exemplo, que às vezes faz tudo o que você pede, mas de repente ele diz: não quero. Tem 2 anos. Faz isso, não quero, e olha para ti. Está testando assim. Está experimentando, está testando os limites. Mas se ele deparar com valores nobres, esse indivíduo que queima o Corão, e se apercebe que eu estou com pessoas muito mais fortes, muito mais resilientes do que eu, estou movido do ódio, e encontro pessoas cheias de amor para dar. Está a perceber?
إذا نطق السفيه فلا تجبه فخير من إجابته السكوت فإن كلمته فرجت عنه وإن خليته كمدا يموت. Um poeta diz o quê? Quando um tolo lhe dirige a palavra, não lhe responda. Quer dizer, não entra, não vá ao mesmo nível com ele, não desça ao nível dele. فخير من إجابته السكوت. Silêncio é a melhor resposta que você pode dar a um tolo que fique falando. É a melhor resposta. Então, estas atitudes, essas pessoas que saem, manifestam o ódio, você manifesta o amor que tem. Está claro? Você não sai do seu padrão, do seu standard, da sua orientação, porque você está distrito a valores superiores que se calhar aquela pessoa não tem. Aquela pessoa está movida de ódio. Aquela pessoa pode ter crescido sem amor, pode ter crescido sem um pai para cuidar. Vocês sabem que hoje em dia é um grande problema de crianças que crescem sem pai, sem mãe. Há muitas pessoas que crescem assim, sem orientação divina. Tem muita gente que está assim. Essa gente está faminta de orientação. Essa gente merece a vossa misericórdia, a vossa pena, a vossa compaixão, o vosso amor. Não ódio igual. Não retribua na mesma moeda. Então, lá está o. Não somos iguais e não são iguais os crentes e aquelas pessoas que manifestam ódio, que não têm uma orientação divina. Não há. Estão experimentando tudo. Eles têm que testar. Você sabe que este caminho é errado porque Allah disse assim, ele não sabe qual é o caminho certo, qual é o caminho errado. Ele está experimentando coisas. Então experimenta queimar o Corão, experimenta desenhar caricatura, vai fazendo tudo. Quero ver, ele quer atiçar o fogo, quer criar, quer ver se você está ao mesmo nível com ele. Então mantenha no seu nível de valores superiores, comprometido com valores superiores. Nossa crença é essa. Antu'mina billah. Iman, fé é isso. Crer em Allah, nos seus livros, nos seus mensageiros. Isso significa reverenciá-los. Significa reverenciá-los, amar. Um irmão ligou-me e diz que alguém ofereceu uma Bíblia. O que é que eu faço? Guarda, com reverência. Guarda uma oferta que lhe deram. Guarda num bom lugar nobre. Allah subhanahu wa ta'ala nos ensinou a ter fé em toda a verdade que revelou perante os mensageiros. Estão nos seus livros. Então, não faça a mesma coisa. Esta é a resposta que eu queria dar a este irmão. Allah subhanahu wa ta'ala diz, yu'til hikmata man yasha. Allah concede a sabedoria a quem Ele quer. Wa man yu'tal hikma. E aquele indivíduo que foi conferido a sabedoria, que foi concedida a sabedoria. Wa man yu'tal hikma faqad utiya khayran kathira. Ele foi concedido muita bondade, muita coisa boa. Então não pode estar ao mesmo nível que uma pessoa desprovida desses valores. Não pode estar ao mesmo nível. Quer no seu ponto de vista de motivação. A motivação de um crente é diferente. Ele é motivado por amor a Allah, por amor ao seu mensageiro, por amor aos mensageiros todos, por amor aos livros desses mensageiros. Por mais que alguém queime o Corão, está motivado por ódio, você está ainda assim motivado por amor. Você vai queimar o Corão? Sim, você vai queimar o Corão, aquelas folhas danificadas, vai fazer aquele que é o descarte respeitoso das folhas, dos livros sagrados. Você pode queimar um livro sagrado? Pode sim, para descartar de forma respeitosa aquelas folhas que já não têm como ser utilizadas, para não ficarem no chão deitadas. É só nesse momento que nós vamos queimar os livros sagrados. O nosso descarte, a nossa queima será sempre nobre. Sempre. Nós não perdemos a nossa compostura. Está claro? Não perdemos a nobreza. Não perca a nobreza do Islã, tá? Queima sim aquelas folhas que já não têm utilidade em forma de respeito. O que significa? Respeitamos sempre os livros sagrados. Até
quando quisermos descartar. Respeitamos-los. Está claro? Nossa tolerância é a nossa reação. Tá? Outra atitude. É a nossa... nós somos motivados pela tolerância. O profeta sallallahu alaihi wasallam nos mostrou tolerância em Taif. Quando depois de ter sido apedrejado, Allahumma hadi qawmi fa innahum la ya'rifun, la ya'lamun. Hadith diz la ya'rifun. O Allah subhanahu wa ta'ala, não é? Oriente o meu povo, pois eles não sabem o que fazem. Eles não me conhecem que eu sou mensageiro de Allah, não têm informação disso, não sabem o que fazem. Allah orienta eles. Então, é uma ocasião para você pedir doá para aquela pessoa. Peça doá para aquela pessoa que faça isso. Mostre compaixão. Mostre respeito. Seja pacífico com ele. Muitas das vezes, o que é que acontece? Essas são ocasiões para nós discutirmos aqueles que são os valores do Islã. Use a ocasião para demonstrar a diferença. Está claro? A nossa atitude deve sempre ser de colocar-se no lugar daquela pessoa. A empatia. Tenta pensar que não. Imagine só se eu também estivesse desorientado como esse indivíduo. Como é que seria? Eu gostaria que as pessoas tivessem misericórdia e me orientassem. Então façam o mesmo com ele. Aproxime aquele irmão. Experimentem tocá-los com amor. Vão ver o que é que vão ver rios de lágrimas cair das vistas dessas pessoas. Essas pessoas estão famintas de amor, tolerância, compaixão. A vida toda não tiveram isso. É só essa a resposta. Não tem outra. Conversando com a pessoa, dialogando com ele. Você conhece o Corão? Que bela resposta a gente viu, não é? A essa situação. A Arábia Saudita, por exemplo, eu li esta informação que decidiu, vamos lá, imprimir milhares de cópias na língua daquele indivíduo, para que ele possa ter a oportunidade de ler o Corão. Se existe alguém que conhece uma pessoa nutrida de ódio, ofereça a Escritura Sagrada, o Corão, para ele poder ler e perceber que este livro é um livro divino. Se ele tivesse essa consciência, ele não faria aquilo. Está claro? Então, esta é que deve ser a nossa atitude. E, sobretudo, a serenidade. Quando estamos diante dessas situações, devemos nos manter serenos, calmos. Nós devemos sempre, em todos os atos, ter a intenção de agradar a Allah. Em tudo o que fazemos, até nas reações. Quando você reage, você deve reagir para o agrado de Allah. Então, coloca isso, é aquilo que eu dizia, que mesmo anta'bud Allah ka'annaka tarahu, adorar Allah, quer dizer, em todos os atos da vida, porque são todos eles formas de adorar Allah, em todas as distrições, ou em todos os comandos, em todos os momentos em que você está sobre missão qualquer, a missão deve ser no intuito de agradar a Allah subhanahu wa ta'ala. Se você sai para reagir porque alguém queimou o Corão ou desenhou uma caricatura, que saia e faça para agradar a Allah. Então você deve saber como fazer para agradar a Allah. Deve ser na promoção de uma atitude pacífica, harmoniosa, educativa, na proteção do outro, proteção dos direitos. Falam de direitos, de liberdade de expressar. Allah ensinou a liberdade de expressar. Allah subhanahu wa ta'ala disse: فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ. Quem quer que crê, quem quer que descrê. E Allah diz: não há compulsão no din. Então essas afirmações todas mostram que as pessoas são livres de pensar e manifestar. No entanto, nós também devemos usar essas ocasiões para fazer leitura da situação em que aquela pessoa se encontra. Aquela pessoa pode não estar orientada, pode estar desprovida de hidayah. E nós vamos facultar hidayah. Nós seremos um meio, não é, de orientação para aquela pessoa. Então, prezados irmãos,
Nós devemos combater o preconceito com a educação, com os valores superiores, não com ódio, com zanga, tá? É isso que nós devemos fazer. E, sobretudo, a serenidade e saber como resistir às provocações. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão um versículo muito interessante. Ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kulli wa idha laqukum qalu amanna wa idha khalaw haddu alaykum al anamila min al ghayz qul mutu bi ghayzikum. Esta ayat Allah subhanahu wa ta'ala ensina-nos aquilo que é a compostura, não perder compostura. Allah diz, ha antum, então aqui estão vocês. Ha antum, aqui estão vocês, amando-os. Vocês amam, Allah está a descrever a relação entre um crente, um mu'min, com um hipócrita. Então Allah diz o quê? Aqui estão vocês, nutridos de amor. Ha antum tuhibbunahum, nutridos de amor por eles. Wa la yuhibbunakum, e eles não têm amor por vocês. Wa tu'minuna bil kitabi kulli, e vocês têm fé no livro, na sua totalidade. E aqui, onde eu estou a usar esta área, entendam que nós acreditamos nos livros todos, nos livros deles também. Na verdade que Allah subhanahu wa ta'ala revelou em todos os mensageiros. Nós temos fé. وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ. Aqui Allah está a falar com quem? Sobre os hipócritas. وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا. Quando eles vos encontram, eles dizem que somos crentes. Nós temos fé no livro, no Corão. E neste exemplo que eu estou a trazer aqui, nesta similitude que estou fazendo, é que quando eles falam sobre os direitos universais, direitos humanos, falam de valores, de igualdade, todos esses valores nobres que falam, está claro? Liberdade de expressão, falam dos direitos humanos, falam sobre isso. Allah fala sobre aqui os munáficos, diz, mas quando eles estão na solidão, quando eles estão sozinhos, addu alaykum al-anamina min al-ghayz, eles mordem os seus dedos de tanto ódio. Então o que você deve fazer? Qul, diga. E aqui, no entanto, Allah está a falar sobre os munáficos, você nem conhece, nem sabe quem é um hipócrita, porque é uma pessoa que oculta a sua realidade. Mas Allah diz aqui uma frase, Qul, diga. No entanto, isto não é uma ordem para você falar, é uma atitude que Allah pede de si. Qual é? Mutu bi ghayzikum, moram com o vosso ódio. O que significa? Não perco a minha compostura. Se você vai poder morrer com isso, vai morrer com ele. O ódio está consigo, não deve se transmitir a mim, não deve ser contagioso, tá? Eu não quero ser contagiado pelo ódio. Então, prezados irmãos, o crente não deve perder compostura, não deve descer aquele nível, está? Não deve descer aquele nível. Deve, Allah diz no Corão, وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. Quando um crente passa por uma futilidade, ele passa dignificadamente, de uma forma dignificada. Ele passa com nobreza. Então, prezados irmãos, é aí onde nós devemos lembrar que quando estamos diante de um indivíduo nutrido por ódio, nutrido por inveja, nutrido por preconceito, está agindo de uma forma errada e você quer reagir, lembre-se disto. Serenidade. E não perca a compostura. Você tem uma plateia nobre. Allah, wa Rasuluhu, wal mu'minun. Todos os crentes estarão para receber assim. Minan nabiyyin, wa siddiqin, wa shuhada'i, wa salihin. A sua plateia de anbiás, de mensageiros. Wa nabiyyin, wa siddiqin, os verazes. Minan nabiyyin, wa siddiqin, wa shuhada'i, os mártires. Wa salihin, e os piedosos. Então você deve reagir sempre, não desapontando esta grande e nobre plateia. Esta é a resposta que eu quero dar a si, irmão, por essa pergunta. O que deve fazer? Mantenha a compostura e continue sendo nobre e passe por essas situações de forma digna. Isso é Islã. Então, al-iman, an tu'mina billahi, não é? Wa malaikatihi wa kutubihi, ter fé a Allah nos seus livros, todos eles, nos mensageiros, todos eles.
reverência e amor por todas as religiões, por todos os livros sagrados e por todos os mensageiros de Allah. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.